Olá, seja bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje estamos iniciando a lição número 1 do primeiro trimestre de 2026. O tema desse trimestre é o discipulado, tanto daqueles que são discípulos de Cristo, quanto daqueles que podem fazer discípulos para Cristo. Então vale a pena você se dedicar com muito empenho, com muito zelo, para estudar as lições desse trimestre, porque vão nos ajudar muito. Assim como o trimestre que nós acabamos de estudar agora no final de 2025, que falou sobre personagens bíblicos com os quais nós aprendemos muitas lições, eu creio que vale a pena você se dedicar para aprender o significado de ser realmente um discípulo. O título da lição número 1 é Os discípulos de Cristo são novas criaturas. O texto bíblico está no livro de Romanos, capítulo 6. Mas eu acho que para que nós possamos entender um pouco mais esse tema do discipulado, é necessário que você leia mais do que o capítulo 6 de Romanos, que você leia todo o livro. São 16 capítulos que vale a pena você ler. Se você puder ler outros textos complementares, eu sugiro que você leia o livro de Efésios e pelo menos o livro de Filipenses, que são textos bastante interessantes para aqueles que querem se envolver tanto como discípulos quanto para fazer discípulos. Amados, a mensagem do Evangelho, ela confronta o ser humano com uma decisão inevitável. Primeiro, crer em Cristo, arrepender-se de seus pecados, confessar esses pecados e abandoná-los. Essa é a sequência daqueles que querem experimentar uma nova vida em Cristo. Algo que transforma a vida de um ser humano naquilo que a Bíblia chama de ser uma nova criatura. Paulo fala isso aos Coríntios no capítulo 5 da sua segunda epístola, que quem está em Cristo é uma nova criatura. Esse, de fato, é uma pessoa que está no caminho de ser realmente um discípulo de Cristo, conviver com Ele, servi-lo e fazer aquilo que lhe é ordenado enquanto servo de Deus. Essa decisão, eu diria, amados, é fruto do agir soberano do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e envolve o esforço humano também. Veja que em Atos capítulo 17, nos versículos 30 e 31, o apóstolo Paulo fala o seguinte: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. E primeiro, em João capítulo 16, versículo 8, a Bíblia diz que quando ele vier, aí a Bíblia está falando da vinda do Espírito Santo para trabalhar na natureza humana. A Bíblia diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amados, os métodos de salvação ou de abordar a soteriologia, que é a doutrina da salvação, ela diverge de igrejas para igrejas. Por exemplo, as igrejas reformadas, elas têm um ponto de vista sobre o processo de salvação ou sobre o método da salvação. As igrejas pentecostais, já por outro lado, têm outro método que ela adota como modelo de salvação. Só a título de esclarecimento, eu gostaria de apresentar o monergismo e o sinergismo. São dois modelos teológicos distintos para explicar como ocorre a salvação e, sobretudo, qual o papel de Deus e do ser humano nesse processo.
Então veja só, o monergismo, que é um dos processos, ele sustenta que a obra da salvação é realizada exclusivamente por Deus do início ao fim. A regeneração do pecador é um ato soberano da graça divina, anterior e independente de qualquer resposta humana. Nesse modelo, o ser humano espiritualmente morto por causa do pecado é incapaz de cooperar com a própria salvação. Só depois de regenerado é que pode crer e responder em fé. Esse entendimento é comumente associado à teologia reformada, que no Brasil é encabeçada pela Igreja Presbiteriana, principalmente a Igreja Presbiteriana do Brasil, que enfatiza textos como Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 5 e João capítulo 6, versículo 44, destacando a iniciativa absoluta de Deus na redenção. Este é o monergismo. Agora, já o sinergismo, por sua vez, afirma que a salvação é fruto da ação graciosa de Deus em cooperação com a resposta humana, sem que isso signifique igualdade entre as partes. Ou seja, Deus não tem a metade do processo e o ser humano a metade, né? Não é bem assim a coisa. Deus toma a iniciativa, oferece a graça, ilumina, chama e capacita, mas o ser humano é convocado a responder livremente com fé e arrependimento. A graça não é anulada, mas pode ser resistida, ou seja, no monergismo, o outro modelo, a graça ela não pode ser resistida. Deus elege aqueles a quem ele vai salvar e pronto. No sinergismo, a graça ela pode ser resistida, ou seja, o ser humano pode ou não aceitar a salvação que é oferecida a ele graciosamente por Deus. Ele aceita ou não se ele quiser. Tá? Então veja que a graça ela não é anulada, mas ela pode ser resistida. Esse modelo é característico da teologia arminiana, que é defendida, adotada pelas igrejas pentecostais e pelo menos por uma parte da igreja wesleyana. E fundamenta-se em textos que enfatizam o chamado universal e a responsabilidade, como por exemplo o texto que eu já citei em Atos capítulo 17, versículo 30, Apocalipse capítulo 3, versículo 20 e João capítulo 1, versículo 12. Resumindo, no monergismo, Deus salva sem cooperação humana prévia. No sinergismo, Deus salva sem anular a responsabilidade da resposta humana. Então isso é importante você entender, porque há uma discussão às vezes que não leva a lugar nenhum, mas as pessoas acham que são bandeiras que devem ser defendidas com todo o empenho, com toda a força, e não é bem assim. Agora, independente do modelo soteriológico que adotamos, seja ele o monergismo, seja ele o sinergismo, vale ressaltar que nós da Assembleia de Deus adotamos o modelo sinergista, porque para nós o ser humano ele coopera com Deus no processo de salvação. Ele, ao ser convidado para aceitar Jesus, ele se manifesta voluntariamente dizendo o que quer, tá? Então veja, independente do modelo soteriológico que adotamos, ao nos tornarmos discípulos de Cristo, somos inseridos em uma nova realidade espiritual, pois nos tornamos novas criaturas. Como disse Paulo,
aos Coríntios, na sua segunda epístola, no capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Já não podemos mais, portanto, viver dominados pela natureza pecaminosa, mas devemos nos esforçar para andar segundo a vontade de Deus. Aqui não é algo que Deus faz para o ser humano. Ele como que torna o ser humano um autômato e o ser humano passa a viver como um fantoche nas mãos de Deus. Não. Ao aceitar Jesus, ao se tornar discípulo de Cristo, nós não perdemos nossa personalidade, nós não mudamos o nosso caráter, o que muda é o nosso temperamento e nossa personalidade. Vale ressaltar isso, porque às vezes as pessoas acham que quando se torna um servo de Deus, Deus faz dele um autômato, e a coisa não é bem assim. Nós passamos agora a andar segundo a vontade de Deus, de acordo com princípios da sua palavra e para a glória de Deus. Isso é muito importante você entender. As mudanças que ocorrem na vida de uma pessoa quando passa pela experiência da conversão não é simples, aliás, ela é muito profunda, completa e afeta tanto as ações quanto o nosso modo de pensar. Esse processo que ocorre de mudar a nossa maneira de ver as coisas, de pensar as coisas, as Escrituras chamam isso de metanoia. A metanoia, portanto, é um processo que me faz ver as coisas de modo diferente daquilo que eu via antes de me tornar um discípulo de Cristo. Portanto, é algo muito, mas muito importante você refletir sobre como é a sua vida diante de Deus, já que hoje você é um discípulo. E nós estamos vivendo numa fase, irmãos, na igreja, que as pessoas não querem ser servas. As pessoas querem ser senhores, querem mandar, querem impor. E a um discípulo de Cristo não há essa possibilidade. Nós devemos fazer completamente aquilo que Deus exige e que Deus espera de cada um de nós. A igreja não pode mais viver nessa fase de que as pessoas querem tudo para si, querem alcançar tudo de bom e não querem fazer nada para servir. Aqui nós queremos contestar, inclusive, essas teologias modernas que surgiram mais recentemente, que são defendidas pela maioria das igrejas, inclusive pela Assembleia de Deus, que é a teologia da prosperidade, que nos ensina que nós podemos ter tudo quanto queremos, é a confissão positiva, é o triunfalismo, que nós vemos isso hoje principalmente na música. Nós hoje não cantamos mais um hino na igreja, a não ser alguns da harpa cristã, quando cantamos, e é muito raro fazer isso, hinos que tratam de mudança de vida, de transformação, de conversão realmente. Nós não vemos mais esses hinos. Os hinos que nós cantamos hoje são hinos que falam de triunfalismo, de vitórias, de coisas grandes que conquistamos, que Deus está praticamente à nossa disposição para nos oferecer tudo aquilo que nós queremos. Mesmo que sejam banalidades, mesmo que sejam coisas sem a menor importância, mas se eu quero, Deus é quase obrigado a me oferecer, por conta dessa perspectiva triunfalista que hoje se vive nas igrejas. Mas isso não é de modo nenhum ser discípulo de Cristo. Nós precisamos entender uma coisa: uma pessoa que se propõe a ser discípulo, essa pessoa precisa colocar a sua vida, o que ela tem, o que ela é, o que ela pode ser, à disposição inteiramente de Deus.
e não querer controlar a sua própria vida e fazer aquilo que ela acha que pode fazer do jeito que ela quiser. Sabe, irmãos, veja aqui, quando nós nos convertemos, nós passamos para uma nova dimensão de vida. Aquilo que era passado para nós acabou, perde o valor. Nós agora precisamos ter uma nova realidade de fato, viver de fato para Deus, servir a Deus, é isso que nós precisamos. Mas com essas doutrinas modernas, como disse, principalmente o triunfalismo, a confissão positiva e a teologia da prosperidade, nós acabamos sendo senhores, nós acabando querendo mandar na nossa vida e naquilo que nós queremos, de forma que Deus passa a ser para nós apenas um instrumento para atender aos nossos caprichos. Eu ordeno a Deus, eu determino, eu não aceito, são frases muito comuns que a gente ouve da boca dessas pessoas que defendem esse tipo de ensino, esse tipo de pregação. Isso é um absurdo diante do que as Escrituras nos ensinam como servir a Deus e como ser servo de Deus. Veja, irmãos, após a queda do homem no Éden, todas as pessoas nascem sob o domínio do pecado. E, como consequência, a morte espiritual alcançou a todos. Logo, nós não temos direito nenhum diante de Deus. Por quê? Nós nascemos sob o signo do pecado, somos dominados pelo pecado, até que nós tenhamos um encontro com Cristo e decidimos fazer parte da família de Deus, aceitando o Senhor Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Essa é a nossa realidade. Então veja que no novo nascimento, o ser humano é introduzido em uma nova dimensão de vida. Aquilo que antes era, que nos dominava, que nos controlava, que nos fazia viver de acordo com os princípios antigos, como Paulo fala aos Efésios no capítulo 4, a partir do versículo 17, que nós vivíamos uma vida completamente errada. Agora, nós somos chamados a viver de acordo com a nova realidade espiritual que a nossa nova vida produz. Então, nós não somos mais livres para fazer o que quisermos. Mas a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo, nos tornamos seus servos. E a partir dali, devemos ser discipulados, aprender com Cristo, viver de acordo com aquilo que ele fala. Como Paulo, por exemplo, diz aos Coríntios: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse é o verdadeiro discipulado. É você estar aprendendo todos os dias, todas as vezes que você vai tomar uma decisão, você está fazendo aquilo de acordo com a vontade de Deus. A restauração dessa comunhão que nós perdemos por causa do pecado no Éden, ela acontece quando nós, pecadores, somos alcançados pela graça e nos arrependemos dos nossos pecados e os abandonamos. Note, eu não posso ser um discípulo de Cristo se eu não tomar essa decisão de arrepender dos meus pecados, confessá-los e abandoná-los. É o que as Escrituras dizem. E é isso que eu preciso fazer. Mas, irmãos, nós estamos vivendo numa fase muito complicada na igreja, em que as pessoas, elas estão vindo para as igrejas por conta de benesses e não para terem suas vidas transformadas. As pessoas, semelhantemente às multidões que acompanhavam Jesus durante a sua caminhada pelas terras bíblicas,
que andavam à procura de receber alguma coisa, fosse alimento, fosse cura, fosse algum outro benefício, hoje as pessoas estão indo para as igrejas não para ser novas criaturas, não para receber uma nova vida de Deus em Cristo. Elas estão indo simplesmente porque acham que ali podem ter aquilo que elas precisam. Ganhos materiais, bens materiais, coisas que vão ser utilizadas aqui meramente na terra. É o que essas pessoas estão procurando. Então veja, desde o início do seu ministério, Jesus proclamou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Reino dos céus, irmãos, é o governo de Deus que se faz presente na história por meio de Cristo. Esse é o reino de Deus. É Ele que controla, é Ele que manda, é Ele que impõe as regras. Se queremos viver como discípulos de Cristo, essa é a regra básica, fazer aquilo que Ele determina. Portanto, essa mensagem, ou essa mesma mensagem, continuou a ser enfatizada pelos apóstolos após a ascensão de Cristo, quando eles passaram a proclamar o Evangelho. O arrependimento foi o tema da pregação de Pedro. O arrependimento era o tema das pregações de Paulo. O arrependimento foi o tema das pregações, inclusive de João Batista, quando ele anunciava a chegada de Jesus Cristo. Portanto, não há nenhuma brecha para que a gente entre para a caminhada cristã, senão pelo arrependimento. Hoje, infelizmente, muitas pessoas estão entrando nas igrejas pela porta do batismo nas águas. Ao se batizarem nas águas, elas se tornam membros das igrejas e passam a gozar de privilégios e direitos, coisa que as Escrituras não nos ensinam. Nós precisamos colocar a nossa vida, tudo o que temos e somos, à disposição dele e servi-lo com um coração sincero. Amados, no Antigo Testamento, os profetas foram levantados por Deus para confrontar o povo e chamar à conversão. Veja o que o profeta Oséias, no último capítulo do seu livro, capítulo 14, ele nos ensina. Ele diz assim, olha, converta-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor, dizei-lhe, tira toda a iniquidade e aceita o que é bom, e ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Amados, nós precisamos aprender que ser discípulo de Cristo não é se tornar membro da igreja, é nascer de novo de verdade. É ter um encontro de verdade com Cristo. É fazer aquilo que a palavra de Deus determina. Isso é absolutamente relevante, é absolutamente importante. O arrependimento e o abandono do pecado nunca foi uma opção. Nunca é algo que podemos ou não fazer. É a única porta de entrada para pertencermos à família de Deus. É uma exigência clara da parte de Deus. No livro de Provérbios, no capítulo 28, versículo 13, há um versículo que a gente cita muito nas igrejas, que diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Amados, o caminho para você entrar para a caminhada cristã como um discípulo de Cristo é o arrependimento verdadeiro. É o novo nascimento
não é batismo nas águas, não é você fazer parte desse ou daquele departamento da igreja depois de batizado. Você precisa ser nascido de novo. Isso é o que a igreja precisa ensinar. E hoje, infelizmente, por conta de querer encher as igrejas, os pastores deixaram de pregar o verdadeiro arrependimento. A moda hoje é dizer: venha como você está, venha do jeito que você está. Ok, isso é uma parte da verdade. Mas quando você vier do jeito que você está, você precisa ser transformado. Você não pode continuar como você estava antes. Por quê? Agora você é uma nova criatura. Agora você é alguém que de fato nasceu de novo. Deus sempre chamou seu povo a abandonar caminhos maus e retornar à aliança, demonstrando que a vida com Ele começa com uma postura humilde de reconhecimento do erro e submissão à vontade dEle. Enquanto a igreja não aprender que servir a Deus é colocar-se inteiramente à disposição dEle, nós não estaremos servindo a Deus. Irmãos, as igrejas hoje viraram supermercados, onde as pessoas vão comprar os produtos que lhes interessam. E isso descaracteriza completamente o discipulado. O discipulado não é você ir para fazer aquilo que você quer, para pregar alguma coisa que você quer. O discipulado é você ir para assumir compromisso com aquilo que Deus exige de você. Uma igreja que abre mão da palavra de Deus, do ensino autêntico das Escrituras, para conquistar membros, ela nunca vai formar discípulos. Ela poderá ter até um corpo grande de membros, mas não terá discípulos de Cristo. Não terão pessoas nascidas de novo. Estarão ali pessoas que fazem parte de um grupo social, de uma instituição meramente organizada por homens e que querem fazer coisas que agradam a esses homens. O novo nascimento, ele custa caro, ele tem um preço elevado. O arrependimento é parte dele, a confissão de pecado é parte dele. Irmãos, estamos vivendo numa igreja em que não se fala mais em confessar pecados, em que não se fala mais em vida nova em Cristo, em que não se fala mais em mudança de fato de vida. As pessoas estão na igreja fazendo o que querem, do jeito que querem. Cada dia você vê pelas redes sociais, você ouve pelos noticiários que existem escândalos dentro das igrejas estourando a cada instante. Por que o pecado está tão ativo dentro das nossas igrejas? Porque nós não estamos mais discipulando as pessoas, irmãos. Não há mais um culto para novos convertidos, para ensiná-los o verdadeiro modo de viver de acordo com a vontade de Deus. As pessoas vêm para a igreja, se enturmam, ficam ali por algum tempo e depois são levadas ao batismo sem que tenham demonstrado nenhum tipo de arrependimento. Não é raro descobrirmos que pessoas que vão para o batismo estarem fazendo coisas que são totalmente condenadas pela igreja. Bebendo bebidas alcoólicas, fumando, adulterando, fazendo coisas que faziam normalmente lá fora. Onde está o ensino nas nossas igrejas? Onde estão aqueles que fazem discípulos de Cristo? Onde estão os pastores para ensinar nas igrejas de fato aquilo que a igreja precisa aprender? O apóstolo Paulo, irmãos, afirma que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O retorno à presença de Deus só é possível mediante o arrependimento, a confissão de pecados
a mudança de vida que é o novo nascimento. A transformação da nossa maneira de ver, de pensar, que a gente chama de metanoia. Mas hoje não se fala em nada disso, se fala só: venha porque aqui você vai ser abençoado, venha porque aqui Deus vai te dar isso, venha porque aqui Deus vai te dar aquilo. O Evangelho não é um supermercado, um local onde você vai comprar coisas e compra aquilo que você quiser, não. A igreja é um local onde as pessoas precisam ir, colocar suas vidas na presença de Deus e viver de acordo com a vontade de Deus. A igreja não pode continuar tolerando, irmãos, o pecado dentro dela como ela está tolerando. Desde o ministério até os membros mais modernos da igreja, a liberdade de fazer o que querem sem falar nada para ninguém, com ninguém. Aliás, as igrejas hoje já se proibiu até excluir pessoas por conta de pecado. Cada um, dizem esses pastores, devem prestar contas de si mesmo a Deus. Não. A igreja é a agência de Deus aqui na terra para ensinar pessoas, para orientar pessoas de acordo com a vontade de Deus. Ao anunciar o reino de Deus, Jesus ordena que todos se arrependam para receberem a salvação, evidenciando que não há nova vida sem arrependimento genuíno. Não dá para ter vidas novas dentro da igreja, transformadas, se não houver arrependimento, se não houver confissão de pecado. Ser nova criatura em Cristo é resultado direto do arrependimento autêntico, confissão de pecados e abandono da vida antiga. Irmãos, pessoas que vêm para a igreja precisam ser trabalhadas, precisam ser tratadas, precisam ser curadas de seus problemas, de suas dificuldades. Precisam de fato experimentar o novo nascimento em Cristo Jesus. Quando Jesus proclamou as boas novas, chamou as pessoas a se arrependerem e a crerem no Evangelho, a crerem nas boas novas, a crerem na nova realidade de vida que elas passavam a viver a partir dali. O arrependimento e a confissão de pecados e a fé caminham juntos e formam os pilares mais seguros de uma transformação espiritual. Sem que isso aconteça, irmãos, a igreja vai continuar crescendo em número, mas a qualidade dos cristãos é péssima. Hoje vemos escândalos e mais escândalos. Vemos pessoas cometerem os piores desatinos como membros das nossas igrejas, infelizmente. Sabe, amados, não existe fé verdadeira sem arrependimento e nem arrependimento eficaz sem Jesus na vida de uma pessoa. Ele precisa ser Senhor, porque não existe conversão sem que nos tornemos novas criaturas. Não existe como nascer de novo se isso não for evidenciado por uma nova maneira de viver. Como disse Paulo aos Colossenses, Se já ressuscitamos com Cristo, devemos pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Para o apóstolo Paulo, estar em Cristo significa viver uma nova realidade, uma nova dimensão de vida e estar de fato submetido à vontade de Deus. O estudo da Bíblia, a dedicação à oração, a consagração são partes integrantes da vida dessas pessoas. Amados, e essa nova vida ela surge quando nós abandonamos a antiga maneira de viver, dominada pelo pecado, e nos reconciliamos com Deus, conforme Paulo ensina
na Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo de 17 ao 32. Todo cristão precisa ler aquele texto, e se colocar ali dentro para saber se de fato está vivendo daquela maneira como Paulo está nos ensinando. A expressão nova criatura aponta para uma transformação radical que atinge o interior do ser humano e se manifesta em todos os seus comportamentos. Vemos, irmãos, nas nossas igrejas hoje, infelizmente, posturas de pessoas, inclusive de obreiros, que não têm nada de nascidos de novo. São pessoas que têm um comportamento egoísta, são pessoas mal criadas, são pessoas arrogantes, são pessoas que querem ter direitos, querem mandar, mas nunca querem servir. E aceitar a Cristo resulta em uma renovação interior profunda, que nós chamamos de conversão. Sabe, irmãos, converter significa voltar, mudar de direção completamente. É você fazer uma volta de 180 graus. É você estava indo para lá, você volta. Isso é conversão. Isso é mudança de vida. Isso é transformação. O novo convertido passa a participar da natureza divina, alinhando sua vida aos propósitos de Deus. Com base em quê? Com base na sua palavra, com base na Bíblia. Irmãos, é terrível a nossa situação hoje em relação à Bíblia. Numa pesquisa que eu fiz, muito superficial, eu pude verificar que hoje 80% dos membros da igreja não estudam a Bíblia. Quase 80%, 70 e poucos por cento dos membros da igreja não oram diariamente. Então, que tipo de conduta nós estamos tendo como servos de Deus e como discípulos de Cristo? Se nós não estudamos a sua palavra, se nós não oramos, logo também não jejuamos, não consagramos. O que nós estamos fazendo como servos de Deus? Infelizmente, estamos dando um mau exemplo. Infelizmente, as nossas igrejas hoje estão se tornando clubes sociais, onde as pessoas vão para assistirem a um espetáculo e não para prestar culto a Deus. Pessoas que estão na igreja porque tem um bom coral, tem uma boa música, tem um bom conjunto musical e tem uma palavra que massageia o ego e nunca toca nas feridas, nunca toca nos pecados. Aliás, nem todos os assuntos hoje podemos mais pregar nas igrejas porque pode causar escândalo. Lamentavelmente chegamos a esse ponto. Sabe, irmãos, então o novo convertido, ele precisa fazer tudo isso, ele precisa abandonar isso. Isso implica abandonar práticas do passado, buscar um viver semelhante ao de Cristo. Como disse Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sabe, Paulo, ele fala aos Gálatas, irmãos, que agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é ser, de fato, um cristão nascido de novo. Sabe, aos Filipenses ele diz: olha, tão somente portai-vos por modo digno do Evangelho. Sabe, irmãos, viver por modo digno do Evangelho é você estar de acordo com o que o Evangelho ensina, com o que a palavra de Deus nos ensina. Sabe, quando Paulo afirma que tudo se fez novo, ele destaca que Deus não trata o cristão conforme o seu passado.
mais segundo a nova identidade que nós recebemos em Cristo. E nós precisamos disso de verdade. Jesus anunciou o reino de Deus, chamando a conversão e a fé no Evangelho. Ele disse assim, olha, Marcos capítulo 1, versículo 15, ele diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos, em Cristo nós recebemos perdão dos pecados e somos adotados como filhos de Deus em um processo que a Bíblia chama de adoção. Sabe? Essa nova identidade provoca mudanças reais, duradouras na vida daqueles que perseveram na obediência à palavra de Deus e a servi-lo de verdade. A fé salvadora não é apenas um ato inicial, mas um caminho que devemos trilhar continuamente de confiança e submissão a Cristo. E a transformação em Cristo precisa ser refletida nas nossas ações, nas nossas atitudes e naquilo que nós pensamos. Isso durante o nosso cotidiano. Nossas ações e escolhas e relacionamentos passam a glorificar a Deus e a testemunhar a nova vida recebida. Sabe, amados, e essa nova identidade se manifesta no mundo, mas sem que a gente se conforme com ele. Isso é muito importante. Agora nós passamos a viver como discípulos uma nova realidade, uma nova vida em Cristo. A mensagem do Evangelho oferece ao ser humano a oportunidade de um encontro real com o Filho de Deus. Mas para que isso aconteça, eu preciso viver de acordo com essa mensagem. Eu preciso viver de acordo com esse Evangelho. É isso que eu preciso. Quem antes vivia dominado pelo pecado, passa a experimentar uma vida de consagração ao Senhor. Essa nova vida é resultado do novo nascimento, que é operado pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Portanto, nós passamos a andar segundo a palavra de Deus, debaixo daquilo que Cristo quer que nós vivamos. Essa vida se distingue claramente daqueles que resistem à autoridade de Cristo e seguem os seus próprios desejos. Infelizmente, por falta de ensino nas nossas igrejas, muitas pessoas estão indo por esse caminho, estão chegando a lugar nenhum na vida cristã. Viver em Cristo significa buscar uma vida de santidade, guiada pelo Espírito Santo, fazer a vontade dele. Isso, infelizmente, irmãos, não se consegue de qualquer jeito. Isso só se consegue vivendo de acordo com a palavra de Deus, uma vida de oração, de estudo da Bíblia, de meditação na palavra de Deus e de consagração pessoal. A nova vida em Cristo nos insere na comunidade de fé, que é a igreja. Para fazer parte da igreja, eu preciso ser, de fato, transformado. E, infelizmente, nós estamos vendo que isso não está acontecendo nas nossas igrejas hoje. Passamos a ser uma instituição que se preocupa muito mais com o bem-estar emocional, psicológico das pessoas do que com a vida espiritual dessas pessoas. Sabe, amados,
nós precisamos refletir e mudar com urgência. Por fim, amados, eu queria refletir com os irmãos. Ser discípulo de Cristo é viver uma nova realidade espiritual. E não apenas mudar de religião, mudar de igreja, mas viver uma nova realidade espiritual. Ser transformado de fato. Isso é ser um discípulo de Cristo. A conversão, que é o episódio que ocorre quando nos tornamos discípulos de Cristo, não se limita ao perdão dos pecados, mas inaugura uma vida transformada, marcada pelo arrependimento contínuo, pela fé perseverante, por um compromisso real com Deus e com a sua obra. A nova criatura vive para a glória de Deus, evidenciando no presente os sinais do reino que já chegou e que está entre nós. Isso é, de fato, viver como uma nova criatura. E eu quero partir agora para as nossas aplicações, para que esse vídeo não fique tão grande. Eu quero fazer isso. Primeira, examine sua própria vida à luz da transformação decorrente do novo nascimento, avaliando se há áreas que ainda precisam ser entregues completamente a Deus na sua vida. Como você está diante de Deus? Se Jesus voltasse hoje, como você estaria para recebê-lo? Se Jesus te chamasse agora, como você estaria para ir ao seu encontro? Você é uma pessoa de fato nascida de novo? Você é realmente uma pessoa transformada? Você vive como um cristão verdadeiro? Você tem compromisso com a sua igreja? Você tem compromisso com a sua vida espiritual? Ou você leva a vida de qualquer maneira? Reflita sobre isso. Segundo, reafirme diariamente sua nova identidade em Cristo, lembrando que seu passado não mais define quem você é. Agora você precisa ser uma nova criatura. O pecado que te dominava, vícios que te controlavam, maus desejos que você tinha, comportamentos que você tinha, tudo isso precisa ser transformado. Você de fato mudou quando você aceitou a Cristo como seu Salvador, quando você foi batizado nas águas. Você já é batizado com o Espírito Santo. Você busca o batismo com o Espírito Santo na sua vida. Tudo isso são termômetros que marcam a nossa relação com Deus, se ela está ou não está bem. Terceira, invista na comunhão com a sua igreja, entendendo que a vida cristã não foi planejada para você viver isoladamente. Participar da programação da sua igreja é algo essencial se você quer de fato ser um discípulo. Não existe crentes que possam servir a Deus isolados, como nós estamos hoje aqui no Brasil com mais de 14 milhões de pessoas que se intitulam desigrejadas, se dizem cristãs, mas não pertencem a nenhuma igreja. Isso não existe do ponto de vista bíblico, do ponto de vista cristão. Não existe como você ser um cristão sem você pertencer a uma reunião, a uma congregação. Não importa a placa desta igreja. O que importa é que você faz parte de uma comunidade. O desigrejamento ou a desinstitucionalização religiosa é algo que descaracteriza completamente uma pessoa
de ser cristã. Não existe como você se dizer cristã se você não tem compromisso com a sua igreja. Você não faz nenhuma questão de frequentar as reuniões tradicionais da sua igreja. Quais são as reuniões que todo membro da igreja precisa participar, a menos que ele tenha algo que de fato seja imperioso que ele não pode participar? Essas reuniões são no domingo, a escola bíblica dominical e o culto da noite. Durante a semana, reuniões de oração, quando ele pode, ou no mínimo o culto de oração, e o culto de doutrina da igreja. Essas reuniões são essenciais para que cada pessoa possa desenvolver uma vida cristã minimamente comprometida na sua igreja. E nós estamos vendo que hoje o que as pessoas menos valorizam são as reuniões da igreja. Elas vão naquelas que podem lhe oferecer alguma coisa. Afora isso, não tem compromisso. E finalmente, assuma a responsabilidade que você tem como também ser uma pessoa discipuladora. Agora saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã. Para você discipular alguém, você precisa ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Você precisa testemunhar com a vida a palavra de Deus. Atitudes, ações são essenciais para que você se torne uma pessoa discipuladora. Não dá para você viver de qualquer jeito, para você andar de qualquer jeito. Você precisa mudar de sua vida. Você precisa evidenciar que você foi transformada por Cristo e que Ele operou uma mudança de fato na sua vida e você chegou e experimentou de verdade o novo nascimento. Que o Senhor te abençoe. Que essas lições desse trimestre possam nos fazer pensar sobre a nossa atitude como discípulos de Cristo. Até o nosso próximo encontro.